nós começamos a partir de hoje exposições no livro de Apocalipse, no culto da manhã. Hoje, no culto da noite, teremos a ceia e vamos começar expondo Eclesiastes. Eclesiastes, a vida debaixo do sol. Eclesiastes pode salvar a nossa fé, irmãos. Eclesiastes pode dar um choque de realidade que nós não estamos acostumados. Então, eu quero encorajar você para vir nesses dois momentos. São duas propostas bem distintas. Apocalipse com uma palavra encorajadora para a igreja, uma palavra que conforta, uma palavra que anima, uma palavra que desafia. E Eclesiastes, meus irmãos, uma palavra que faz com que a gente viva a nossa fé com os pés calcados na realidade da vida. De gente que vive num mundo quebrado, caído, marcado pelo pecado. E nesse mundo onde os nossos primeiros pais, ao comerem do fruto proibido, trouxeram danos não apenas a si mesmos, mas a toda a sua posteridade. Então, entender os efeitos da queda faz com que a gente possa viver não de forma utópica, mas de forma realista, entendendo a dificuldade, entendendo as dores, entendendo os dilemas que nós experimentamos neste mundo. Vamos então ao Apocalipse, vamos tentar caminhar do verso 1 até o verso de número 8. Assim nos diz a palavra do Senhor. Revelação de Jesus Cristo, ao qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando o seu anjo, deu a conhecer ao seu servo João, que atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo que viu. Bem-aventurado aquele que lê, bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. João, às 7 igrejas que estão na província da Ásia, que a graça e a paz estejam com vocês, da parte daquele que é, que era e que há de vir. Da parte dos 7 espíritos que estão diante do seu trono e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio para todos sempre. Amém. Eis que ele vem com as nuvens e todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele, certamente. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Meus irmãos, infelizmente, conforme o comentarista chamado Bale disse, que uma das maiores tragédias da igreja dos nossos dias é o modo tão limitado e incorreto em que o Apocalipse tem sido interpretado, com um foco obsessivo no futuro, no fim dos tempos, com o resultado de que não percebemos que este livro contém muitas verdades profundas e encorajadoras referentes à nossa vida cristã. A tendência que temos de olhar para o livro do Apocalipse como sendo um livro apenas descritivo a respeito das coisas que vão acontecer no futuro, não trazendo este livro para a nossa realidade no dia a dia e os desafios que ele impõe àqueles que vivem num mundo diante de uma cultura, às vezes, muito perversa, paganizada, onde os crentes podem se sentir tentados a relativizarem a sua fé, a tratarem como normais algumas coisas que as Escrituras dizem que nós não deveríamos jamais. Este livro, ele tem uma palavra
àqueles que sofrem no mundo. Este livro tem uma palavra de encorajamento àqueles que são discípulos de Cristo hoje. Esse livro tem uma palavra de encorajamento àqueles que vivem num contexto pagão, num contexto de relativização de verdades, de valores inegociáveis da nossa fé. Esse livro tem uma proposta muito interessante a respeito do que significa ser um discípulo de Jesus Cristo. Esse livro nos ensina a respeito de como nós devemos viver no mundo tendo uma cosmovisão correta da vida. Esse livro fala do governo de Cristo sobre as autoridades, fala sobre o domínio de Cristo sobre aqueles que governam, e é um livro que tem como objetivo trazer uma palavra de encorajamento e de conforto a uma igreja que sofre, a uma igreja que é perseguida no mundo, uma igreja que está sendo martirizada. Então tem muita coisa maravilhosa que Apocalipse tem a nos ensinar. Acredita-se que dos 404 versículos que se encontram em Apocalipse, 278 deles fazem referências ao Antigo Testamento. Então, nesta literatura apocalíptica, há aqui uma infinidade de alusões e de referências que nós temos que ir ao Antigo Testamento para que a gente possa ter uma compreensão do que o Senhor está dando aqui a conhecer. Essas alusões mostram, por exemplo, dentre as muitas coisas, a unidade existente entre o Antigo e o Novo. Coisas que nós costumeiramente dicotomizamos, separamos, achamos que o Antigo Testamento não tem nenhuma relação mais com o Novo, e nós temos aquela tendência de ignorá-lo, de deixá-lo esquecido no seu passado, e Apocalipse vai dizer que não, porque o tempo todo ele está dizendo, vamos voltar para Daniel, vamos voltar para Ezequiel, vamos voltar para Isaías, vamos voltar para aquelas profecias do Antigo Testamento, porque elas estão se cumprindo aqui agora. Isso mostra essa unidade entre Antigo e Novo, em especial a demonstrar que a promessa acerca do Messias e a respeito do seu sofrimento, salvação e vitória são os mesmos desde o início das Escrituras. Então, quando a gente lê Apocalipse, a gente diz, puxa vida, só pode ser verdade mesmo, porque não tem jeito. Né? Desde o começo as coisas vêm assim se desenrolando e vão acontecendo conforme o Senhor foi revelando a sua vontade. Então este livro, ele é um encorajamento, irmãos, por meio da promessa oferecida na grande visão a este homem, este servo de Deus chamado João, e bem como a respeito de como a história ela vai terminar, ela vai ter o seu desfecho final e como que o Cordeiro de Deus haverá de fazer isso. O livro, evidentemente, ele foi escrito pelo último dos apóstolos, né? O último dos moicanos é João, o apóstolo. A revelação que foi dada a ele quando o exilado estava na ilha de Patmos, por causa do testemunho de Cristo. João foi o último dos apóstolos que morreu, e possivelmente escreveu esse livro aí no final do primeiro século, aproximadamente aí a partir dos anos 90, período esse em que o imperador chamado Domiciano começa a dar uma investida muito forte de perseguição à igreja do Senhor. Então João era um grande líder, uma voz muito forte, razão pela qual tentaram silenciá-lo. E é maravilhoso isso, né? Porque tiraram-no da comunidade, tiraram-no da igreja. Ele não poderia pastorear uma igreja local, mandaram-no para uma ilha. Mas a revelação chegou lá. Porque é assim, irmãos, a gente prende o pregador, mas a mensagem não tem jeito. A gente mata o pregador, mas a mensagem não. Então Deus é livre, e ele agiu e deu a conhecer a João numa ilha aquilo que, a respeito das coisas que estavam para acontecer. Então a data a gente já falou aí aproximadamente nos anos 90, um pouquinho para frente, então é apenas uma perspectiva, mas dificilmente, como alguns tentam interpretar, que João escreveu esse livro antes da queda de Jerusalém, no ano 70. Dificilmente a gente consegue fundamentar e defender que este livro tenha sido escrito antes da queda de Jerusalém. Irmãos,
Esta região a quem essa carta, este livro, essa revelação é direcionada, conhecida como Ásia Menor, local onde as igrejas se encontravam, elas foram fortemente marcadas por uma investida dos imperadores romanos. Começou a partir deste período o culto ao imperador. E aí surge um fenômeno interessante, porque os judeus, eles tinham a sua religião tolerada e aceita pelo império. Eles não eram vistos como uma ameaça. Mas os cristãos passaram a ser vistos como uma ameaça a este império, de modo que eles se tornaram obrigados a adorar, a se curvar e a declarar que César é Senhor, e até mesmo a participar das oferendas, dos sacrifícios que deveriam ser feitos nas procissões que pelas cidades passavam. E o fato da igreja não se curvar diante desta imposição romana fez com que os ânimos se acirrassem e os crentes começaram então a ser duramente perseguidos. Então é nesse contexto de culto, de adoração, de paganismo, de imposição, que estas igrejas elas vão ser duramente tentadas a retroceder. Por causa dessa forte oposição, o que é que acontece com os membros da igreja? Os gentios que haviam se convertido começaram a ser tentados a voltar atrás, a retroceder. Os judeus que haviam se rendido a Cristo começaram a se sentir tentados a voltar para as sinagogas, porque a pressão estava sendo muito grande. Então, o que Apocalipse mostra para nós é sobre uma igreja que está num contexto de forte oposição, onde os crentes estão se sentindo tentados a deixar a sua fé, a negar a sua fé, a voltar atrás, a não mais permanecer naquilo que um dia eles o fizeram, de declarar que Jesus é o Senhor, que Ele é o caminho, que Ele é a verdade e a vida. É a mesma tentação que nós às vezes lidamos, evidentemente não debaixo de uma obrigatoriedade, mas quando nós às vezes somos tentados a querer voltar atrás, a deixar de ser crentes, a não confiar mais no Cristo que morreu e ressuscitou, a voltar à velha vida por achar que viver uma vida de santidade numa sociedade libertina como a nossa é difícil demais para um crente, é difícil demais para um jovem universitário, é difícil demais para um professor viver a sua fé num ambiente acadêmico hostil. É difícil demais nós vivermos os valores do reino de Deus numa sociedade paganizada. Então, irmãos, Apocalipse visa trazer uma palavra encorajadora a essa igreja. E aí, a respeito da natureza deste livro, esse gênero literário. Então, Apocalipse mistura três coisas: literatura apocalíptica, profecia e também carta. Porque ele tem esses componentes, Então tem profecia, tem essa revelação e também carta. Então começa assim. Então não é uma coisa só. E é por isso que a palavra Apocalipse é literalmente isso, revelação de Deus. Não é? Essa revelação dada pelo Senhor. Então, nós vamos falando ao longo dessa exposição sobre estes conceitos, para não ficar aqui uma coisa muito técnica neste primeiro momento. Mas veja, irmãos, o foco da revelação que João recebeu de Deus está na maneira como a igreja deve conduzir-se em meio ao mundo pagão. Então pense você, no contexto onde você está inserido, na dificuldade que às vezes você tem de viver o Evangelho. Nas tentações às quais nós lidamos, nos problemas que nós enfrentamos, no mau testemunho que às vezes nós damos, nos ambientes em que nós estamos inseridos e que por vezes nós não cumprimos, vamos assim dizer, com o protocolo bíblico. Por isso que ao estudar este livro, o nosso propósito não é nos preocupar com a futurologia. Não, a ideia não é essa, Mas visa aqui criar uma mentalidade ou uma cosmovisão histórico-redentora.
E a natureza da profecia no Antigo Testamento, ela envolvia exatamente isso, irmãos. Ela trazia exortações para o presente, mas ela também apontava coisas para o futuro. Apocalipse faz isso. Ela traz exortações para o presente, para a igreja daqueles dias, mas também fazia com que a igreja olhasse para frente. Então, do capítulo 1 até o capítulo 3, nós temos orientações diretas à igreja. Por isso que você vai ter carta, né, à igreja de Éfeso, de Pérgamo, de Esmirna, de Filadélfia, de Laodiceia, de Tiatira, de Sardes. Mas a partir do capítulo 4, a gente vai lidar com coisas um pouco mais difíceis. É selos, é taças, é trombetas. É aquelas coisas assim, quase que de ficção, sabe? 7 olhos, 7 não sei o quê. Então, não é filme de terror não, irmão. Apocalipse não é isso. Infelizmente, os pastores imprimiram na igreja um medo de ler Apocalipse, de pregar em Apocalipse, por achá-lo que é difícil demais. O próprio João Calvino não comentou o Apocalipse. Ele comentou quase todos os livros da Bíblia, mas o Apocalipse ele não quis nem começar. Não foi nem no capítulo 3. Ele disse, não vou entrar nesse negócio aqui. Não é? Mas então, eu quero pontuar, só para a gente contextualizar um pouco mais, as 4 correntes que tentam interpretar o Apocalipse. Se você não compreender isso, a gente tem dificuldade de seguir com a exposição. Tem aqueles que olham para o livro e dizem, é tudo no passado. É o que nós chamamos de visão preterista, não é? Então tudo já se cumpriu. E eles tentam então definir a queda de Jerusalém como sendo o cumprimento de todas as profecias que estão no livro. Então essa visão, ela é muito limitada, primeiro por causa da data, não é? Dizer que se cumpriu no ano 70, e alguns talvez depois vai associar o Apocalipse como tendo o cumprimento na queda de Roma no 5º século, ainda assim é muito limitado, não tem como. De modo que essa visão preterista, ela praticamente mata todo o objetivo que Apocalipse teve e sempre terá para a história da igreja ao longo do tempo. Porque se você limita essa literatura apenas ao passado, o que a gente vai fazer com ela? Para que serve para nós hoje? Não é? Então essa visão preterista, ela dificilmente é aceita, pouquissimamente aceita, mas há aqueles que assim o fazem. Talvez uma da que seja mais aceita pela igreja seja a historicista. E essa visão sugere que os selos, as trombetas e as taças, elas pintam um retrato dos sucessivos períodos da igreja. E aí então, eles veem o simbolismo do Apocalipse como referindo-se a uma série de acontecimentos históricos específicos. Veio a vacina, e talvez você foi um daqueles que pensou que na vacina do Covid tinha um microchip que ia ser introduzido em você. E aquilo era a marca da besta. E nós, irmãos, gostamos de repassar essas coisas. A gente gosta de olhar para os acontecimentos e dizer, é o selo, é a taça, é mais uma trombeta. Essa visão historicista está sempre olhando os acontecimentos de Israel. Nossa, e agora, pastor, que vai vir o reinado do anticristo? Então, a visão historicista, talvez ela esteja mais presente na vida da igreja, porque ela vê o simbolismo do Apocalipse como referindo-se a uma série de acontecimentos históricos específicos, como a queda do Império Romano, a corrupção do papado, a reforma e vários outros acontecimentos da história. O problema dessa visão é que cada intérprete historicista vê o livro numa perspectiva diferente, de modo a adequá-lo à realidade da sua época, que sempre é vista como a última antes da volta de Cristo. Basta você ouvir Lamartine Pozzella, tem 5 milhões de seguidores no seu Instagram, ele está o tempo inteiro utilizando essa visão historicista. O tempo inteiro ele está pegando um acontecimento, está tentando adaptá-lo a alguma coisa do Apocalipse. E aí como é que nós, pastores medíocres, insignificantes,
vai concorrer com um cara que tem 5 milhões de seguidores. É difícil, né? Parece que por mais que a gente fala, não vai. Eu vou no Lamartine Pozella. 5 milhões de seguidores? Só pode estar falando a verdade. Mas ele o tempo todo faz isso, né? Essa visão ilustra o perigo de se tentar fazer com os símbolos do Apocalipse que se refiram a acontecimentos históricos específicos, sem nenhuma justificativa encontrada no próprio livro que dê fundamento para essa interpretação. E aqui eu não estou detonando Lamartine Pozella, é pastor batista, tá, irmãos? Mas é uma visão que ele faz, que ele adota, como muitos outros tentam fazê-lo. Então, o outro erro dessa visão é que ela parece não ter qualquer relevância para os cristãos que estão fora da igreja ocidental e que não teria nenhuma importância e relevância para aqueles a quem o Apocalipse foi originalmente escrito. Se a coisa vai acontecendo ao longo da história, agora também não tem nenhuma relevância para a igreja daqueles dias, então a visão historicista ela não faz jus, porque João escreve para uma igreja no primeiro século, martírica, sofredora, uma igreja que está lidando com problemas sérios, né? Então veja como que nós precisamos entender um pouco isso, senão a gente se perde. E aí temos a visão futurista que afirma que todo o livro, com exceção das cartas às igrejas nos capítulos 1 e 3, profetiza acontecimentos em torno da volta de Cristo no fim da história. E aqui a gente tem duas correntes que se desdobram. Nós temos o dispensacionalista e nós temos o progressista. Então, o futurismo dispensacionalista, olha só como que ele se classifica. Ele interpreta as visões de maneira literal e cronológica, como se referindo a acontecimentos da história. Então, a ordem das visões dos capítulos 4 a 21 é vista como representando a ordem histórica real de acontecimentos que devem acontecer nos últimos dias que sobrevirão. Então, como que vai ser esses eventos? Primeiro, capítulo 4, verso 1, Israel é restaurado à sua terra imediatamente, antes do capítulo 4 e do verso 1. Então, muitos crentes, presta atenção nisso, acham que Jesus não vai voltar, enquanto o templo em Jerusalém não for reconstruído. O anticristo só se manifesta quando o templo for reconstruído, porque ele tem que se assentar no lugar santo, e o lugar santo é o templo. Então você está cheio de vídeos na internet dizendo que está tudo pronto para a reconstrução do templo em Jerusalém. E todos os judeus vão voltar para Jerusalém. E quando eles acharem que as coisas estão bem, o anticristo vai fazer uma aliança com eles e depois, no meio deste período, vai quebrar essa aliança, insurgindo assim uma grande perseguição contra eles. Então, essa questão de Israel, o Israel hoje, político, a gente tem que tomar muito cuidado, irmãos. Tem pastores fortes, influentes, que entendem que Israel tem ainda um lugar fundamental na soteriologia. Na soteriologia. Nós não defendemos essa ideia, nós entendemos que o que Deus havia prometido para Israel se cumpriu em Cristo na igreja. Entendo que haverá uma grande quantidade de judeus que vão se converter a Cristo nos últimos dias. Esse período que se aproxima à volta do Cordeiro. Mas vamos continuar aqui. Há uma tribulação cuja duração será de 7 anos. Começa o reinado do anticristo. As nações se reúnem para fazer guerra em Jerusalém. Cristo retorna e derrota essas nações. Cristo reina durante o milênio. Aí entra essa questão desse período literal de 1000 anos. Satanás reúne os incrédulos no fim do milênio para lutar contra Cristo. E Cristo vence o diabo e dá início ao seu reinado eterno no céu. Então, veja, a gente vai ter que ir explicando essas coisas. Calma, a gente vai explicando. Tem 22 capítulos para a gente explicar essas coisas. Tá bom? Fiquem em paz.
Falar em 22, já tem 22 minutos que eu nem entrei no texto. Mas tem o dispensacionalismo progressivo, irmãos. Ele sustenta de modo semelhante o mesmo desdobramento de acontecimentos. Mas ele mantém aqui uma abordagem mais flexível, né? Por exemplo, os últimos dias começaram durante a era da igreja e muitas coisas da visão são interpretadas de modo simbólico e não literal. É uma visão um pouco mais equilibrada. O futurismo modificado assume várias formas, sendo que algumas afirmam que a igreja é o verdadeiro Israel e que não haverá um arrebatamento antes da tribulação. A maioria de nós, não, talvez muitos dos que aqui estão, acredita que a igreja não vai passar pela grande tribulação. Talvez você seja do tipo que defende que a igreja vai ser arrebatada. Os deixados para trás. Guarda o que eu vou te dizer. A tribulação é para crente ou é para descrente? Não existe tribulação para ímpio. Não existe tribulação para quem é do anticristo. Tribulação só existe para quem crê no Senhor Jesus. Não pode ter tribulação para descrente. Eles vão adorar a besta. Eles já fazem a vontade do anticristo. Por que eles vão ser perseguidos? Do que se eles fazem a vontade do abominável da desolação? Então não faz sentido tirar a igreja e tribulação para descrentes. Tribulação é só para o povo de Deus, gente. Então não existe isso, não vai ter. Não quero ser presbiteriano. Não, esse negócio de que não vai ter, que a gente vai sofrer, não, eu quero uma corrente melhor, né? Não quero, eu quero ser pré-milenista, irmão, eu quero ser arrebatado. Então, se você quiser ser presbiteriano, já estou te dizendo, vai ter tribulação sim, e nós vamos passar por ela, irmão, nós vamos encarar o trem aí. Não vai ser fácil não, mas é o que a gente entende. Ser amilenista tem esse problema. A gente não crê que o mundo vai melhorar. A gente crê que é de mal a pior. Não é? E para terminar, a visão idealista histórico-redentora. Essa visão considera todo o livro como sendo uma apresentação simbólica do conflito entre o bem e o mal. Os selos, as taças, as trombetas falam repetidas vezes de acontecimentos da história em todas as eras. É o que William Hendricks chamou de paralelismos progressivos, acho que é isso, né? Paralelismo progressista. Então, são várias repetições que vão acontecendo, né? A fim de que a história vai sendo descortinada e apresenta aos cristãos de todas as eras uma exortação para que eles permaneçam fiéis diante do sofrimento. Contudo, essa visão precisa também de ajustes, irmãos. Veja que não tem nenhuma que seja assim, perfeita, né? Não tem. Pois o livro fala de acontecimentos de um futuro, fim dos tempos, concernentes à volta de Cristo, sua vitória sobre o inimigo, estabelecimento do seu reinado celestial. Por isso, o Bale, ele adota a seguinte visão: idealista, histórico, redentora e eclética. Porque ele diz assim, Apocalipse tem coisas que era para a igreja do passado. Apocalipse tem também esses elementos históricos, futuristas, não é? Então, Apocalipse tem um pouquinho de cada uma dessas coisas, por isso a gente precisa compreendê-las à luz do seu texto. Eu vou tentar entrar aqui no texto, a partir do verso 1, e o tema da nossa mensagem aqui, meus irmãos, é Cristo reina, por isso a igreja pode perseverar. É um ano de eleições. O Donald Trump, sem o aval do seu Congresso, ele resolveu atacar o Irã juntamente com Israel. Há quem defenda a tese de que o Benjamin Netanyahu, que conhece muito bem o Irã,
articulou muito bem, e os Estados Unidos só conseguiu matar o líder iraniano por causa do conhecimento que Israel tem daquela região. E o Benjamin Netanyahu, ele está visando, com a morte desse líder, a continuidade no governo de Israel. Então há interesses políticos por detrás disso. Então as pessoas dizem assim, não devemos ser totalmente ingênuos, né, de achar que as pessoas estão apenas preocupadas em livrar os iranianos dessa ditadura, desse governo dos ayatolás que lá estão por tanto tempo. A gente tem sempre que olhar para os acontecimentos históricos e não perder o senso crítico deles, porque há interesses certamente por trás deles, não é? Então, Apocalipse está dentro de um contexto em que tiranos governam, em que homens poderosos estão no poder, e a igreja, ela está padecendo, ela está sofrendo. O governo de Cristo, Cristo reina, por isso a igreja pode perseverar. E é uma palavra de encorajamento para uma igreja que sofre. A primeira coisa, daí do verso 1 ao verso 3, Deus encoraja e dá esperança à sua igreja por meio da sua revelação. Então essa igreja que está sofrendo, ela está se questionando, meu Deus, como é que é isso? Nós estamos pagando um alto preço por causa da nossa fé em Cristo Jesus, os tempos estão se apertando, as dificuldades aumentando, e Deus então procura consolar, confortar essa igreja e dar a ela esta revelação. Aqui nós temos algumas informações, como por exemplo, a origem e o conteúdo da revelação. O texto diz que a revelação é de Deus para Cristo, e dele para o seu anjo, e do anjo para João, e do João para os seus servos. Então, é o que você tem aí do verso 1, né? Quando vai dizer que revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando o seu anjo, deu a conhecer ao seu servo João. Então tem várias coisas e várias personalidades envolvidas aqui. Você tem o Pai, você tem o Filho, você tem anjo, você tem João, e aí você tem os destinatários finais, que é a igreja de Cristo Jesus. Nós temos o propósito da revelação, e o próprio texto vai dizer para nós, né, e que atestou a palavra de Deus e o testemunho de Cristo quanto a tudo o que viu, que vai falar a respeito das coisas que devem acontecer. Ou seja, o testemunho da revelação sobre Deus e sobre Jesus Cristo, é isso que está envolvido aqui. De modo que a revelação, ela fala sobre o que Deus realizou na história por meio do seu Filho. Esse é o conteúdo da revelação. E esta revelação, meus irmãos, tinha como objetivo confortar uma igreja perseguida, por isso ela diz respeito às coisas que em breve devem acontecer. Presta atenção que aqui o texto dá a entender que a perseguição está para começar. Ela está para startar. É um livro que está preparando a igreja, e João, ele já estava exilado, já estava sofrendo perseguição por causa do testemunho, por causa da pregação, por causa da pessoa de Cristo, mas está falando a respeito de coisas que estão para acontecer, ou seja, a revelação, ela tinha um propósito imediato para aqueles leitores. Por isso que o futurista que olha só para frente diz assim, mas e esses irmãos? E essas coisas que vão acontecer imediatamente? Terceiro, a bênção que a revelação traz. Então no verso 3 você tem uma promessa para aqueles que leem, e aqui a ideia é ler em voz alta mesmo, não é? Aqueles que ouvem, então ler e ouvir aqui, irmãos, o tempo verbal que aparece aqui dá a ideia de repetição, dá a ideia de sistematicidade, de continuidade. Sabe o que está por trás do ler e do ouvir? O dia do Senhor, o dia em que o povo de Deus se reunia para ler a Escritura e para ouvir a Escritura. Então é o contexto aqui desse ler e do ouvir, está falando desta continuidade, dessa frequência em que isso deveria acontecer na vida da igreja. Bem-aventurados os que leem, bem-aventurados os que ouvem, e também os que obedecem. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, né? Então ler em voz alta e ouvir. Eu já disse, o tempo verbal aponta para um exercício regular, especialmente no dia do Senhor. É o que a igreja faz.
ela se reúne, então nós lemos a palavra em voz alta, os irmãos estão ouvindo a palavra, e o sermão nos desafia a sermos o quê? Praticantes da palavra. É por isso que a revelação ela se dá no dia do Senhor. O que era o dia do Senhor? No Apocalipse. É o domingo. Por isso que nós não somos a igreja do 7º dia. Nós somos a igreja do 1º dia. Nós somos a igreja do domingo. Por causa da ressurreição, por causa da vitória de Jesus sobre a morte. É por isso que a gente não guarda o sábado. É por isso que a partir... Nós poderíamos até adotar assim, no sábado, depois das 18 horas, nós vamos agora guardar o dia do Senhor. Só no domingo, 18 horas, a gente retoma as atividades. Não, a gente não faz isso, não é? Então veja, irmãos, uma promessa de bênção. E a razão para que a revelação seja obedecida, qual que é? Porque o tempo está próximo. Agora veja, quando a gente lê isso, parece assim, pô, houve um erro aqui de cálculos, né? Porque o tempo está próximo. Veja, quando a gente lê em Marcos capítulo 1, verso 15, Jesus falou a respeito desse reino que foi inaugurado, não é? Só que João, ele vê a morte e a ressurreição de Jesus como sendo a inauguração do tão esperado reino do fim dos tempos. Então guarde isso. Quando a gente fala assim, e acontecerá nos últimos dias, na perspectiva bíblica, a gente entende que desde a morte de Jesus até a volta de Jesus são os últimos dias. É assim que a gente entende. Vai ter coisas que vai acontecer mais perto do fim. Mas a Bíblia utiliza essa expressão últimos dias, período entre a primeira e a segunda vinda de Jesus. Tá bom? Então, João ele vê a morte e a ressurreição de Jesus como sendo a inauguração do tão esperado reino do fim dos tempos que os livros do Antigo Testamento, em especial Daniel, predisseram que continuará a existir por toda a igreja. Então veja, João vê o reino do fim dos tempos de Daniel como tendo chegado à pessoa de Jesus Cristo. E o pano de fundo aqui desses primeiros versos de Apocalipse é Daniel, que vai falar muito a respeito do Filho do Homem. A segunda coisa, irmãos, está aí do verso 4 até o verso 6, é o Deus que sustenta a sua igreja. Acompanhe comigo, que ele vai dizer assim, João, as 7 igrejas que estão na província da Ásia. Veja, o número 7, ele vai acontecer aí até o final. É muito 7 que vai aparecer. Por que 7? Já no Antigo Testamento, o 7 já tinha já o seu lugar de importância. Ele apontava para algo importante dentro da teologia bíblica. As 7 igrejas aqui, elas representam possivelmente a plenitude da igreja. Não era apenas 7 igrejas locais. É a totalidade da igreja de Cristo no mundo. Tá? Porque o 7 ele tem essa ideia de plenitude, ou seja, trata-se de uma mensagem profética endereçada a quem? Somente aquelas 7 igrejas? Não. A todo o povo de Deus espalhado em diversos lugares. A igreja em todas as suas eras. O número 7 é o que mais se destaca em Apocalipse, a gente precisa entender isso, né? No Antigo Testamento o número denotava completude, ideia que se origina no relato da criação, o 7º dia, esse dia que foi abençoado, santificado, lá em Gênesis 1, em que os 6 dias da criação eles são seguidos pela consumação das coisas. Por isso é provável que as 7 igrejas da Ásia, elas representam mais do que as 7 igrejas locais e únicas, mas toda a igreja. E aí ele fala de coisas que aquele povo precisava. Aquela igreja precisava de graça e aquela igreja precisava de paz. Que a graça e a paz de Cristo estejam com vocês. Ou seja, os leitores precisavam de graça para perseverar na fé. Irmãos, sem ela, a gente não permanece de pé. Nós somos sustentados pela graça de Deus. Nós permaneceremos até o final por causa da graça de Deus. Sem ela a gente não persevera, sem ela a gente não segue, sem ela a gente não continua. Então os leitores estavam sendo tentados ou seriam tentados a ceder, mas ele está dizendo que a graça de Deus seja presente na vida de vocês, fortalecendo-os para que vocês continuem firmes, testemunhando de Jesus. Mas não apenas.
essa graça, essa paz. E aqui talvez, irmão, seja a paz de Deus no coração. É o carro que foi furtado, meu Deus. É o diagnóstico que veio, é a tempestade que caiu, levou bens, levou o maior dos bens, que são vidas. O que a gente faz? A Bíblia está dizendo que a paz de Deus no coração esteja com vocês. Em meio às lutas, às dificuldades, aos sofrimentos, perseguições, a graça que faz vocês perseverar. Mas a gente pode perseverar, irmãos, assim, aflitos, angustiados. Já notou que às vezes você pode levar a vida cristã assim, oh vida, oh azar, Deus deve me odiar muito, pastor, porque nada dá certo na minha vida, é maldição hereditária. A minha tataravó, aquela maldita, meu tataravô, aquele desgraçado, fez amarração e nada funciona. Não tem lógica, pastor, não é possível. Eu sou a primeira, todo mundo já foi, casou, aconteceu, teve não sei o quê, prosperou, avançou, e eu não saio do lugar. A gente pode levar a vida cristã, irmãos, com pesar, mas ele diz, a graça sustenta, a graça capacita vocês a perseverar, mas a paz de Deus no coração, isso é um milagre de Deus na nossa vida. E ele diz, da parte daquele que é, que era e que há de vir. Aqui é uma identificação de Deus como aquele que era, aquele que é, que era e que há de vir, sendo uma interpretação do Yahvé, o eu sou. Aquele que é, o Todo-Poderoso, o que é eterno, o atemporal, que não passou a existir. Tem gente que pergunta assim, pastor, e antes de Deus, o que tinha? Ô irmãos, a gente não dá conta, pastor ouve cada coisa assim que é duro, mas a gente ouve assim de bom grado, né? Mas e antes de Deus, pastor? Se Deus criou todas as coisas, mas e antes de Deus? Você consegue imaginar alguma coisa antes de Deus? A gente só pensa tudo que existe a partir de quem? Do eterno, de eternidade a eternidade. Traduz para mim, nas conjugações verbais portuguesas que temos, de eternidade a eternidade. O que é isso, irmão? É pretérita a eternidade? Irmãos, de eternidade a eternidade, tu és Deus, diz a Escritura, e aqui a palavra está falando a respeito desse Deus eterno, desse Deus atemporal, desse Deus que se revelou a Moisés, dizendo, quando você for comparecer diante de Faraó e te perguntar quem é que te mandou, você diz, o eu sou foi quem me mandou vir até aqui. O eterno, o todo-poderoso, aquele que é, que era e aquele que há de vir. Essa saudação, meus irmãos, ela é única e revela a infinidade de Deus em relação ao presente. Não apenas ao presente, em relação ao passado e ao futuro. Deus é atemporal, de eternidade a eternidade. É isso que está aqui na Escritura. Mas essa afirmação, olha que bonita, irmãos, acerca de Deus como incomparável e soberano Senhor da história, pode levar a profecia ao seu cumprimento e libertar o seu povo, não importa em que contexto esteja. Se o eu sou mandou Moisés no Egito, agora é Deus que está dizendo, lembra daquele eu sou, que tirou um povo depois de 400 anos, esse Deus está com vocês. Olha, não é bonito isso? Que alusão maravilhosa para que o povo pudesse confiar em Deus, irmãos, no governo de Deus, na soberania de Deus. E aí ele diz assim, agora vai piorando, da parte dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Veja, irmãos, a mensagem profética não é apenas da parte de Deus e de Cristo. A mensagem envolve a Trindade. Do que o texto está falando? Do Espírito Santo. Os 7, não tem a ideia de completude, de plenitude. Aqui, dos 7 espíritos diante do trono, ou seja, a referência é o Espírito Santo. Sem a obra do Espírito Santo, os cristãos não serão capazes de responder obedientemente às palavras proféticas que em breve virão.
Então não se trata de uma revelação de Deus dada por meio de Jesus Cristo, que envolve os anjos, que envolve o João, mas está dizendo o seguinte, da parte também dos 7 Espíritos. Irmãos, a teologia bíblica que permeia o Novo Testamento, ou melhor, que permeia toda a Escritura, ela é trinitariana. É trindade o tempo todo. Quando você lê a carta de Paulo aos Efésios, Paulo não fala da unidade da igreja a partir de Deus apenas. Ele fala da unidade da igreja a partir do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É por isso que não dá para concordar com as testemunhas de Jeová que diz que o Filho não é Deus, que o Filho é um anjo, que o Filho é Miguel e que o Espírito Santo é uma energia, não uma pessoa. Não dá. Porque a Bíblia o tempo todo está falando da parte dos 7 Espíritos, que é o Espírito Santo de Deus. Mas tem um detalhe aqui. Possivelmente, irmãos, o pano de fundo desta expressão se encontra em Zacarias, no capítulo 4, do verso 2 a 9. Ali você tem as 7 lâmpadas do candelabro, que representam um único Espírito que traz graça para a edificação do templo. Leia lá depois Zacarias 4, de 2 a 9. Só que João representa este mesmo Espírito Santo aqui, edificando o templo da igreja. Da igreja, do povo de Deus. Esse Espírito Santo está edificando este povo, este templo. Que amarração bonita. Os leitores então precisam de graça para perseverar na fé em meio à tribulação, eles precisam de paz interior diante das lutas e aflições, e eles precisam da capacitação do Espírito Santo para obedecer. É muito recurso do alto, né? E aí o verso 5 diz que da parte de Jesus Cristo a fiel testemunho, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Aqui nós temos uma citação do Salmo 89, você pode colocar aí, Salmo 89, do verso 27 a 37, onde as 3 expressões elas são usadas para Davi. Só que o Salmo fala do rei que governará sobre os seus inimigos, cuja descendência se assentará para sempre no seu trono. Então aquele salmo é messiânico, aponta para a pessoa de Jesus, para o governo de Jesus. Percebe que não é Davi. Então quando você for falar das histórias do Antigo Testamento, não fica... Olha o Davi, quanta promessa de Deus para Davi. Não, aponta para o Filho de Deus, para o Cristo de Deus. O texto não está dizendo que Cristo aqui, veja, Jesus Cristo é descrito de 3 modos diferentes. Ele é a fiel testemunha, ele é o primogênito dentre os mortos e o governante dos reis da terra. Os testemunhos de Jeová dizem que Cristo é o primeiro ser criado por Deus. Esse texto refuta essa ideia. O texto não está dizendo que Cristo, ele é o ser criado de toda a criação. O texto não está dizendo nem mesmo que ele é a origem da criação. O texto não está dizendo isso, mas que ele é o inaugurador da nova criação por meio da ressurreição. Por meio da ressurreição, Deus pode fazer novas todas as coisas. Ele não é o primeiro ser criado, não é a partir dele que as coisas foram criadas apenas, não. Que ele surge junto com a criação, não, mas ele é o inaugurador da nova criação. Então, meus irmãos, é por isso que João, ele passa agora para a doxologia, a adoração. Olha o que diz o verso 5. Ele diz assim: aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reinos, sacerdotes para o seu Deus e Pai, a ele a glória e o domínio para todos sempre. Amém. Ele parte para a adoração. E ele usa expressões maravilhosas a respeito do conteúdo da sua adoração. Pelo que ele está adorando? Ele está adorando aquele que nos ama. Ele está adorando aquele que pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Ele está adorando aquele que nos constituiu reino e sacerdotes.
É por isso que nós cultuamos, nós adoramos a Deus, a gente vem num culto num domingo, é porque a gente entende que Deus nos ama, a gente vem num culto de domingo porque a gente entende que Deus nos libertou dos nossos pecados, a gente vem num culto para adorar a Deus porque nós cremos que Ele nos constituiu num reino, sacerdotes. Agora presta atenção, essa expressão constituiu em reino e sacerdotes para servirem ao seu Deus. O verbo constituir aqui, ele está no passado. Reino e sacerdotes não se trata de um lugar, mas o seu paralelo com os sacerdotes fala de uma ação. Então veja, irmãos, o texto está dizendo que reino pode também significar reinado ou poder real. O que isso significava para aqueles crentes? Que os cristãos não vivem simplesmente dentro de um reino. Eles exercem poder real. Guarde uma coisa, onde você estiver, você representa o reino. Onde você estiver, você é um embaixador do reino. Por isso que se alguma coisa acontecer de ruim, eles vão dizer assim, olha o crente, porque existe uma representatividade. Os crentes precisavam entender isso. Cristo exerceu o seu papel como sacerdote por meio da sua morte sacrificial. E a igreja, irmãos, ela é identificada com Cristo como um sacerdote. E agora ela exerce o seu papel sacerdotal de manutenção, de um fiel testemunho ao mundo e uma disposição para sofrer por Cristo. Cristo é o sacerdote que morre, o sacerdote que padece, e a igreja também precisa entender isso. Ou seja, o povo de Deus é chamado, eu e você somos chamados a refletir a luz de Deus no mundo. Papel esse que foi delegado a quem? Ao Israel. Isaías 43, 10 a 13. Terminando. Já fui longe demais. O Deus que governa soberanamente a história. E o texto termina no verso 7, falando a respeito. E eis que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele, certamente, amém. E novamente, eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor, e repete, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Veja, meus irmãos, este versículo é composto de duas citações também do Antigo Testamento. A primeira delas se encontra no livro de Daniel 7,13. Então você não consegue ler Apocalipse e não voltar para essas profecias. Que no contexto do Antigo Testamento refere-se à entronização do Filho do Homem, uma expressão que aparece em Daniel, sobre todas as nações após o juízo de Deus sobre o império do mal. Daniel 7, 9 a 12. A segunda citação se encontra em Zacarias 12, verso 10. Que tem no seu contexto aqui a vitória no fim dos tempos de Israel sobre as nações e o arrependimento de Israel diante do Senhor. Mas que quando João traz essa profecia para o Apocalipse, ela não está limitada ao Israel, ela agora diz respeito a todos os povos, tribos, línguas e nações. Então está falando desta totalidade. E aí vem, ou seja, temos então uma ênfase aos gentios arrependidos e se tornando parte do verdadeiro Israel de Deus. E no verso 8, eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor, aquele que é, que era e que há de vir, ou seja, Deus é o início e Deus é o fim da história. A história começa em Deus e ela termina nele também. Do começo ao fim, assim como a nossa salvação. Jesus Cristo, ele é o autor e o consumador da nossa fé. Começa por causa dele e vai até o final também por causa dele. Aí vem uns abençoados e diz assim, mas a gente pode cair da graça. Percebe, irmãos, como que é duro ser presbiteriano? É tenso ser presbiteriano, irmão. Porque nós gostamos de ser arminiano. A gente quer cair da graça. A gente quer viver desgraçadamente. A gente quer viver no limbo. A gente quer ser a salvação pelas obras. A gente quer. Por isso que a gente luta contra essa teologia desgramada, chamada reformada.
Já notou isso ou não? É uma luta, irmão, ser reformado, porque o nosso coração está sempre assim, igual aquele carro desregulado, lascado, pneu careca. Ele só vai, pode estar na Castelo Branco, ele quer ir para a Ribanceira. Tem jeito. A gente é assim, não é? Trata-se, irmãos, do governo soberano de Deus na história. Deus está governando sobre as circunstâncias sobre as quais os cristãos se encontravam. Algumas aplicações rápidas aqui. Primeiro, a igreja não vive de opinião, ela vive de revelação. Irmãos, a Bíblia é um livro para ser lido, compreendido e obedecido. Informação bíblica não basta. Apocalipse não é curiosidade profética, é um chamado à fidelidade. Isso é Apocalipse, isso é a revelação de Deus. Segunda coisa, irmãos, Cristo é o soberano sobre os reis da terra e sobre as circunstâncias. Governos mudam, ideologias surgem, mas Cristo não perde o trono. Quem vai ganhar as eleições esse ano? Não sei. Como é que vai ser o mundo depois desses ataques? Também não sei. Mas o que eu sei é que o Trump vai passar, o que eu sei é que o Lula vai passar, o que eu sei é que o Xandão vai passar, o que eu sei é que todos esses vão passar. Mas Cristo vai estar governando. Isso eu sei, irmãos. Isso deve confortar o nosso coração. Terceiro, compreender que a obra do Espírito Santo, irmãos, não visa individualidades, mas visa o povo de Deus, visa abençoar a igreja de Deus, visa edificar o corpo de Cristo, que é a sua igreja. E termino. Cristo nos constituiu reino e sacerdotes para servir, não para usufruir. É um reino e sacerdotes para servir. Você não foi chamado para ser servido, irmão. Você foi chamado para servir. Se você faz parte do reino, se você é um sacerdote, você tem que servir. Você não é apenas um funcionário de uma empresa qualquer. Você não é apenas um estudante de uma universidade qualquer. Você não é um professor qualquer. Não importa se é funcionário público, não importa se é do governo federal, não importa se é do alto escalão, não importa se é da xepa, não importa. Não importa se é da ala VIP, não é? Pastor, eu sou funcionário público, mas sou da turma da xepa. Tem a turma da ala VIP. Querido, você representa o rei. Eu acho que a gente não se dá conta disso, né? Não importa onde a gente mora, não importa onde a gente trabalha, nós somos representantes de um rei. Exerçamos isso, essa cidadania, essa realeza, como cidadãos do rei. Vamos orar? E terminar com a bênção. Vamos ficar de pé? Querido Deus, fortalece-nos, transforma-nos, aviva-nos, aumenta a nossa fé, Senhor. Tem misericórdia de nós. A gente, às vezes, diante de circunstâncias difíceis, a nossa fé, às vezes, vacila. Às vezes, diante de momentos tensos, ó Deus, nós retrocedemos e, às vezes, somos tentados a retroceder. Às vezes, nós não vivemos como cidadãos deste reino. Às vezes, o nosso testemunho, Senhor Deus, ele pode ser comprometido. Nosso coração e as inclinações que nele estão ao pecado podem falar mais alto. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor nos ajude a caminharmos em fé, em perseverança, sustentados pela graça, experimentando a paz do Senhor e olhando para esse Cristo que é Rei, que é eterno, esse Deus que é o Alfa, que é o Ômega, onde todas as coisas existem nele, por ele, para ele. Sem ele, Senhor, sem o nosso Salvador, nada do que foi feito se fez. E que nós possamos seguir a nossa jornada cristã, olhando firmemente para Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé.
Que a nossa fé seja madura, seja bíblica, seja cristocêntrica, Senhor. Que a nossa fé seja de servir, não de ser servidos. Então, abençoa-nos, no nome de Jesus, que neste ano, que vai ser um ano tenso, um ano de decisões importantes, ó Deus, no nosso país, porque várias eleições terão que acontecer, mas Deus amado, que indiferente de quem esteja no governo, que o nosso coração e a nossa fé esteja firmada em Jesus e vivendo para a glória de Jesus. Queridos irmãos, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é eterno amor de Deus nosso Pai e as doces consolações do Espírito Santo estejam com todos vocês e toda a igreja de Jesus, hoje e sempre. Amém e amém.